Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao J3Cast. Eu sou Cine Trindade. Hoje o programa está recheado e com 3 convidados muito especiais, que ao meu lado, Julia Hu, apresentadora aqui do Vox Popcast, e também editora e assistente de direção. Ela está aqui como convidada para falar de cinema. E aqui na frente, o Eduardo Hipólito, diretor de fotografia, diretor de cinema, filmmaker. E deixei por último o Pedro Nicolas, que é diretor, editor, roteirista do filme Sobre a Vivência, que é o nosso tema central aqui inicialmente deste programa, uma edição especial. O Pedro Nicolas idealizou, dirigiu, enfim, trabalhou nesse projeto de um documentário chamado Sobre a Vivência. Foi apresentado ao público pela primeira vez no dia 25 de março, lá no IFE, no Instituto Federal Fluminense, e vai ganhar aí o mundo, as telas, enfim, as plataformas digitais. Vamos falar sobre essa divulgação também. Então, primeira pergunta, eu vou fazer para o Pedro, tá, pessoal? Porque é o nosso, essa cadeira é a cadeira principal aqui, cadeira não que vocês diretor. Não sejam importantes, mas é geralmente dada ao convidado mais importante, entre aspas. No assunto específico, né? O assunto específico. Mas como você está aqui e você é o idealizador desse documentário Sobre a Vivência, queria que você inicialmente contasse do que se trata Sobre a Vivência, um média-metragem, né? E como é que você concebeu esse projeto, e depois a gente espalha aí as perguntas para os nossos colegas. Bom, esse documentário ele já tem um tempo, foi desenvolvido através da Lei Paulo Gustavo, quando teve o edital aqui em Campos, na Fundação Cultural. E aí, quando teve o edital, eu decidi me inscrever, propor alguma coisa, e tinha a categoria de média-metragem. E eu já tinha alguma ideia, assim, por trabalhar muito com os artistas da cidade, sobre querer retratar um pouco dessa vida deles, mostrar um pouco do que gerou a própria forma deles enxergarem esse mundo, e como eles colocam isso na própria arte deles. Então, eu já faço eventos em Campos nesse segmento já tem um tempo, né? O Goitacom tem o Beco dos Artistas, o Arts Alley, e a gente sempre ficou meio que fascinado com as habilidades das pessoas da cidade, e que muita gente não sabe o que a gente tem aqui e o quanto essas pessoas já foram para fora, já ganharam o mundo. E aí eu queria mostrar um pouco disso, trazer um pouco holofotes para essa galera que está aqui na cidade e que nunca teve essa visibilidade. Eu vi na tua produção, tem aqui na sua apresentação, vamos dar um spoiler, mas depois as pessoas vão poder ver esses artistas. Entre eles estão aqui o Davi Taylor, né? Sim. Kanye Cass, como é que é? O Kanye. Kanye Cass. O nome dele é Killiak Scott. Isso aí. Uau. Mas aí o apelido fica mais fácil. O Kanye, Diego Ventapane, Bárbara Knupp, Major Cup, Ruth Flores, Estevão Ramos, Rafa Pinheiro, Felício Porto, né? Tem mais, né? Hugo Ramos. Isso, são 10. São 10. Como é que você chegou a esses 10 e por que retratar esses 10? A gente foi olhando um pouco sobre diversidade também, porque tinham muitos artistas que tinham trabalhos na mesma área. Por exemplo, ilustradores, tem muitos ilustradores em Campos que são incríveis. Então, para a gente conseguir mostrar um pouco de diversidade nos estilos de arte, a gente pensou em focar em um de cada tipo. Então, na ilustração tem o Davi, ele fez o trabalho dele mais como arte digital. Tem o Thanos também, ele faz uma ilustração que tem um diferencial, que é um pouco mais ligado para o terror. Então a arte dele, ele carrega isso, né, um estilo maximalista. Ele trabalha com cartazes de filmes internacionais. Então, quando ele faz a adaptação para o Brasil, ele traz um pouco disso e coloca a arte dele na capa de DVDs e tal. Alguns filmes, inclusive, premiados a Oscar, trabalhos com a Disney. E então, esse é o Tim Burton. Ele conseguiu fazer essas artes para as capas aqui no Brasil. É mesmo? Uhum. E o Davi, né, que são os 2 ilustradores, ele foi o nosso ponto de lança, assim, o início do projeto. Porque o projeto ele envolve um personagem que a gente idealizou. Esse personagem, ele tem uma representação filosófica em volta dele, né? Porque ele é um
um ser que vive num mundo meio que sombrio, sem luz, sem arte, sem nada que traga um pouco de felicidade. Então, a gente pensou em trazer um artista para poder retratar isso em um personagem. Quem que faz esse personagem? É justamente o Davi. O Davi ele criou, ele fez o design do personagem, né? Porque o Davi também ele é designer, então... No caso, só para a gente entender, esse personagem, ele é uma ilustração, ele é trabalhado graficamente, isso, digamos, uma ilustração digital que ele fez baseado nesse conceito. A gente entregou o conceito e ele deu à luz a esse personagem com base nesse conceito, né? Nessa parte da criação. E aí, a partir desse primeiro personagem, todos os outros artistas envolvidos no projeto tiveram que desenvolver o seu próprio personagem, mostrando a sua própria vivência, reinterpretando esse personagem. Cada um deles teve que fazer sua própria obra baseada nisso e colocar um pouquinho de si naquele personagem. Então, a gente vê não só uma coisa visual, como atravessando os estilos e formas de se fazer arte. Durante o programa a gente vai colocar umas imagens aí, enquanto o Pedro está explicando esse conceito e também a participação desses artistas e desses personagens, né, que cada um cria. Antes de passar para o Eduardo e para a Júlia, como nasceu esse conceito, essa ideia? Você já tinha isso pré-concebido ou só quando a lei ou o edital foi lançado pela Fundação Cultural que você foi desenvolver? Você já tinha algo já meio que pré-definido e foi elaborando, ou como é que se deu isso? Eu tinha questionamentos que eu sempre fazia. Eu não tinha um projeto. Eu não pensava em transformar isso num documentário. Mas eu sempre me perguntava, o que é a cultura de um povo? É a arte ou é a forma como as pessoas fazem arte em conjunto? O que faz uma arte se tornar cultura? Qual é o limite disso? Então eu queria mostrar como que essa teia de influências pode ser uma resposta para o que seria a cultura, né? Quando várias pessoas estão sendo influenciadas por algo em comum para produzir suas próprias artes, quando uma arte deriva de várias. É um conceito que eu sempre pensei, né, sobre essa diferenciação entre arte e cultura e sobre o que uma pode gerar. E aí eu, através do edital, eu fui pensando um pouco sobre isso e falei, tem pessoas na cidade que fazem arte, todas envolvidas no meio de segmento de cultura pop. Então é um segmento que eu já trabalhava no Goitacon, né, no evento de cultura pop, onde eu vi esses artistas no Beco dos Artistas. E aí eu pensei, será que a gente consegue criar uma cultura baseada em um conceito, uma obra inicial, para ela ser reinterpretada e ser revista por outras pessoas, para várias pessoas fazerem o seu próprio estilo? Então foi meio que o desafio proposto nesse tipo de documentário, ver até onde vai esse tipo de tema, assim. Vou aproveitar que o Eduardo está do teu lado. Eduardo Hipólito já tem uma longa experiência, né, em produção do audiovisual, inclusive já trabalhou aqui com a gente no J3 em algumas ocasiões. E só para lembrar, gente, o Pedro, eu falo sempre do Pedro aqui, né? Pedro, faz isso, pede assim, me dá o tempo. Ele é o nosso editor, né? Faz o corte aqui na Switcher, né? Fica lá fazendo a ponte, botando no ar esse programa, mas hoje ele passou para o lado de cá das câmeras e o Átila Leite está lá nos dirigindo. Ô, Eduardo, como é que você já trabalhou em outras ocasiões com o Pedro, né? Como é que você avalia essa experiência? O que representa o sobrevivência para você? E você é o diretor de fotografia desse projeto e explica o que um diretor de fotografia faz, né, numa produção de audiovisual, um filme que é concebido por ele, roteirizado por ele. Como é que você avalia esse trabalho? Tá, muitas perguntas, vou separar, vamos lá. Trabalhar com o Pedro, assim, eu trabalho como diretor e diretor de fotografia. Nesse projeto eu estou como diretor de fotografia. E a função do diretor de fotografia, pelo menos para mim, é fazer a visão do diretor se concretizar. Então, ele chegou para mim e falou, o conceito é esse, a gente quer fazer a visão de 10 artistas sobre o mesmo personagem. E por ter um pouco mais, eu acho que de quilometragem que o Pedro, assim, em set,
eu tento deixar o mais simples para ele poder se concentrar na história, na essência daquilo que ele está fazendo. Ele não se preocupar em se o áudio está bom, se a luz está boa, se a câmera está no lugar certo. Então, tentar facilitar ao máximo para ele poder conversar aqui com o artista e extrair aquilo que ele quer. E a função do diretor de fotografia é um pouco essa, assim, de fazer uma ponte entre a técnica ali e a narrativa que o diretor quer contar. Então, e aí eu acho que eu consegui trazer isso para ele, assim, de deixar ele livre para ele poder guiar o documentário para onde ele quisesse. Mas o que você perguntou, perdão? Sobre a questão do projeto, como é que é trabalhar com ele e, né, a experiência que você tem no audiovisual. E você falou sobre o doc em si. Eu tava vendo ele falando sobre o doc, e uma das coisas que mais me pegam, assim, é quando eu vou conversar com alguém sobre esse documentário, e eu falo, cara, é sobre 10 artistas de Campos reinterpretando o mesmo personagem, e eles contando um pouco da trajetória da vida deles. Todo mundo fica, tipo, maravilhado com o conceito, e para mim, um bom documentário geralmente se resume a isso, assim, de qual é a essência disso, e essa essência é muito bonita, é muito maneira. E acho que também, como artista, poder colaborar para o documentário de alguma forma, de trazer essa visão e entregar uma parada visual ali. Você também poderia ser um dos personagens, né? A gente falou que vai ter seria, vai ter o Sobrevivência 2, e aí eu vou fazer o filme com esse personagem. Então, o média-metragem, antes de passar para a Júlia, geralmente tem... qual o conceito que se dá, ou o que se considera um média-metragem, um curta-metragem, um longa-metragem? Não tem uma linha muito bem definida sobre isso, mas geralmente curta-metragem é até 15 ou até 25, a partir de 25 e menos de 70 é média, a partir de 90 aí é longa-metragem. Então, vocês estão trabalhando com mais de 25, mais de 30 minutos de projeção, né? E com 10 artistas retratados, assim, me parece arriscado também, sendo muitos personagens, para poder condensar isso em poucos minutos, né? 2 minutos e 50 para cada um não daria para contar a história, sabe? Então vai ter que ficar um pouquinho maior para ter uma série, né? Um desdobramento depois com fragmentos. Em algum momento vai virar episódios. Eu acho sim. Porque a Julia Hu, né, as pessoas já conhecem ela daqui, do Vox Popcast, um projeto que também o Pedro começou lá no passado, né? E ela deu prosseguimento. Você que trabalha neste projeto como assistente de direção do Pedro e também como produtora, né? Você faz links ali, fez as amarrações de marcar locações. Como é que é para você estar nesse projeto, né? O que representa o Sobrevivência? Se você também se projeta nesses artistas que você ajudou, né, também a retratar. Conta pra gente a sua experiência nesse projeto do Pedro. Então, para mim, a arte sempre foi algo que é muito importante, sempre foi algo assim intrínseco na minha vida, né? E quando o Pedro trouxe esse projeto, eu achei incrível, porque eu tenho também toda essa vivência com o Vox, todo esse contato com os artistas, né? Todos os artistas que foram retratados no documentário, já participaram do Vox, eles também estão presentes nesses eventos de cultura pop. Eles têm trabalhos tão incríveis, né? Eu acho que muitas vezes a gente costuma olhar para fora, para artistas, vamos dizer assim, que são mais famosos na mídia e tal. A gente não vê os artistas que a gente tem aqui, que são incríveis, eles produzem obras fantásticas. Então, quando ele trouxe essa ideia, eu imediatamente me empolguei, né? De fazer parte disso tudo, de fazer com que eles tenham mais visibilidade. Então, a gente teve esses papos sobre quem deveriam ser os artistas. A vontade era colocar muito mais, né? Mas com a situação... Tem a parte 2, Sobrevivência 1, 2 e 3, uma série. Exatamente. A saga Sobrevivência. Ô, Júlia, eu me lembrei aqui que assim que você assumiu o programa, o Vox, eu fiz uma matéria com você para o nosso caderno cultural aqui, né? O Clube J3. E a gente contou um pouco da biografia tua aqui, né? Não só no audiovisual de Campos, mas também sua passagem pelo Reino Unido, né? Você morou na Inglaterra um tempo. Eu me lembrei, na ocasião, de perguntar, né, sobre referências.
e do mundo pop, que você também está no projeto do Goitacum, né? Sim, sim. Vocês têm promovido esses eventos que têm mexido com uma parte muito importante da sociedade, jovens e tal. Como é que você define essa cultura pop, né, que pode ser também elitizada ou popularizada? A palavra está aí, pop, então a gente acredita que é popular, mas nem sempre isso ocorre, né? Que observação você faria? Pergunta longa, mas você tem tempo para discorrer, e eu vou dar aos outros também essa mesma chance de discorrer sobre a questão da cultura pop. Como é que você define, analisa esse momento e essas referências, né, de levar um público jovem, também de periferias também, por que não? Acho que todos estão, de alguma forma, retratados, direto ou indiretamente. O que você observa desse cenário? Então, para mim, a cultura pop, ela está presente em todos os lugares, né? A gente trata muito, no Vox e tal, e nesses eventos de cultura pop, a gente trata muito o mundo nerd, mas ela não se resume só a isso, né? Ela está em todos os lugares e é algo que a gente bebe disso diariamente, né? Eu acho que, assim como a arte, a questão da cultura pop é algo que tem que ser discutido, porque é algo que está em todo lugar, assim como a arte. Às vezes a gente pensa... Não esquece do microfone, porque às vezes o áudio dá uma fugida. Não, aquele velho, que a gente entra na... Tá. Convergência. Às vezes a gente pensa muito na arte como algo que está no museu, uma pintura e tal, mas no documentário a gente retrata isso. A arte está no grafite, ela está na tatuagem, ela está nas palavras, está na escrita. E a cultura pop é isso também. Ela também permeia tudo que a gente vê, tudo que a gente consome. E ela não se resume a uma coisa só, ela tem várias vertentes, né? Como é que você vê a rede social hoje na difusão da cultura pop? Você que é uma editora também, ela faz os nossos posts aqui, inclusive ela deixa a chamada do J3Cast geralmente muito mais bonita, muito mais interessante com os cortes que ela faz. O que representa uma rede social? Eu não uso TikTok, tá, gente? Então vocês podem falar disso. Eu também não uso. Eu sou quase o velho do Facebook ou do Orkut, mas o Instagram e outras mídias, outras plataformas, né? Como é que você observa a importância dessas redes sociais para difundir em cortes ou em trechos curtos, né, essa cultura pop também, essa arte pop? Não, é extremamente importante, até porque hoje a gente tem esse lance de que as pessoas não veem mais vídeos longos, né? Tem tido essa discussão muito, esse lance da modernidade que a gente vive, que as pessoas não têm mais paciência e tal. Bom, mas... Uma pena, né? Eu acho uma pena também, eu não participo dessa galera que não tem paciência. Mas, mesmo com esse fato, é necessário fazer essa divulgação, né? Então, as redes sociais são importantes para isso. Existem nichos dentro das redes, então, por exemplo, se eu acompanho cultura pop mais para um lado geek, se eu curto séries, se eu curto filmes, games, então é isso que eu vou seguir, isso que vai aparecer para mim, né? As pessoas que são porta-vozes dessa cultura são extremamente importantes, as pessoas que produzem conteúdo nesse sentido. Então, eu acho que é algo muito bom para você conhecer novas coisas. É como que no Vox. Antes eu não tinha tanta intimidade com a questão de anime, mas a galera vê que no Vox falou tanto que eu comecei a assistir e agora eu super assisto vários. Então, eu acho que é importante também para você abrir sua mente, né? De repente você vê um conteúdo de alguma coisa legal que você quer saber mais sobre e você, né, adentra esse universo e você fica sabendo de mais coisas e você acha mais coisas legais que você pode consumir, né? Então, eu acho extremamente importante. O que vocês complementam em relação a essa questão, Pedro? Eu acho que essa parte de a cultura pop ser algo elitizado é um pouco diferente quando a gente vê o nosso próprio documentário. O nome é Sobre a Vivência. Além de ser sobre a vivência da pessoa, mostra um estado em que a arte você tem que sobreviver para trabalhar com ela. Então a gente viu muitos detalhes nas nossas entrevistas com todos os artistas da trajetória de vida deles e como que foi um desafio eles conseguirem chegar a um alcance onde eles possam viver daquilo que eles gostam de fazer. A gente teve
Quando diversos consegue relatos. viver, né? Porque nem todo Exatamente. mundo consegue. Infelizmente, Precisa em Campos... de um apoio, trabalho paralelo, né? Você não é só cineasta, você não é só aquela parada, sabe? Você é aquilo mais alguma coisa. Você é aquilo quando dá pra ser aquilo. E acho que uma das coisas que a gente discutia, assim, de... Como é que você vive de cinema em Campos? Com que verba? Com que orçamento? Com que estrutura? Não vive. Eu acho que não é só em Campos, né, Eduardo? Eu acho que no Brasil e no mundo, que a gente ouve também cineastas e artistas e músicos, por exemplo, aqui já passaram vários músicos, né? Que lembrei aqui do Marcelo Benjá e do Tui, né? Do Saulo Tui, pessoas que têm empregos, entre aspas, comuns, né? E depois vivem da arte, mas também tem aqueles que vivem só da arte, né? E fazem das tripas, porque, né, os orçamentos nem sempre são altos, cachês nem sempre são os melhores. Mas lembrei também aqui de um jornalista chamado Sérgio Rondino, que foi da TV Bandeirantes, e era um apresentador de um jornal importante na época, Jornal da Noite, que ainda existe, da meia-noite, e ele deu uma entrevista no Jô Soares uma vez, e ele tinha um bar. E me chamou muita atenção, sendo um jornalista, estando numa emissora importante, num telejornal importante, aí eu perguntava, você, além de jornalista, você tem um bar? Eu falei assim, a gente é jornalista, né? A gente não dá para viver só do jornalismo, a gente precisa... Como é que tem sido para vocês encarar esses desafios? Vou perguntar para o Pedro, que está praticando a sua arte, né? Que a gente sabe que você é apaixonado por design, pelo mundo geek, pelo mundo nerd também. E como é que é ter que pagar contas, trabalhar de 7 às 2 da tarde, ou o dia inteiro, estudar, né? Fazer faculdade e tal, e também arte? Eu acho que atualmente eu não consigo viver só da arte. Preciso ter um trabalho para poder me sustentar, preciso estudar para poder evoluir até no meu trabalho e na arte. Tem projetos como esse, né, da Lei Paulo Gustavo, que você pode ter um vislumbre do que é talvez trabalhar com a arte, mas se você for um viajante de primeira viagem, assim como eu fui nesse projeto, você vai se deparar com muitas situações em que você vai ter que aprender na prática como se fazer aquilo. Então, é um desafio, não é uma coisa fácil. A gente tem que todo dia descobrir uma coisa nova ou aprender uma habilidade nova. Eu estou aprendendo a fazer modelagem 3D, coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer, justamente por conta de um aspecto desse documentário. Aprendi a fazer diagramação de revista também, coisa que eu não sabia fazer. Isso passeando pelo curso de design gráfico ou independentemente disso? Eu tive um vislumbre disso no curso de design gráfico, mas para aplicar no documentário foi outra coisa. A gente aprende mais na prática do que estudando. Uhum. Eduardo, você tem outra formação? Eu sou formado em artes. Em artes. Onde você se formou? Eu me formei no Uniflu. Uniflu? Artes visuais, não? Artes visuais. Eu sempre pego um pouco nisso, assim, de como... Eu estava conversando ontem sobre isso. Como seria para um Spielberg hoje em dia começar, sabe? Como é que o próximo grande diretor se forma num dia de hoje, num dia de conteúdo de 15 segundos? E o que eu preciso talvez fazer para chegar e ser essa pessoa, assim? Porque nem sempre é sobre talento, conhecimento e tal. Tem muitas outras coisas para fazer aquilo virar e acontecer. Mas uma coisa boa a gente tem essa possibilidade de fazer aqui, graças ao edital, a política pública que incentiva para a gente poder produzir. Mas como é que seria se a gente fizesse só aquilo, sabe? Se você conseguisse viver só das histórias que você quer contar, só das mensagens que você quer levar. Quantas outras pessoas poderiam ter essa voz e colocar conteúdos, colocar coisas pra fora, sabe? E Campos passou por um momento maneiro, assim, de ter muita produção, graças aos editais. Então, várias pessoas que não teriam estruturas e condições de fazer, agora estão fazendo, agora estão entregando seus materiais. Quanto a cultura de Campos fica mais rica tendo esses materiais como
como parte oficial da cultura produzida por ela, sabe? E ainda mais um que fala justamente sobre arte, que é o documentário dele. Você está há quanto tempo já no audiovisual? Você começa com 15 anos? Com que idade? Comecei com 18. 18? Eu tenho quase 15 anos. Pedro, você contaria o tempo que você está no mundo do audiovisual? Eu tenho 26. Profissionalmente, eu comecei a trabalhar acho que em 2018. Mas antes disso, eu já fazia vídeos para o YouTube desde os meus 13 anos. E recentemente eu descobri uma fita VHS minha de um filme de super-herói, sei lá, com 5 ou 4 anos de idade, uma coisa assim. Você tinha 5 ou 4 anos? Por aí. Meu irmão era mais novo e a gente ficava lá se socando vestido de super-herói. Tinha uns cortes. Aí teve um momento que ele me matou no filme, aí eu cortei e tinha um Isso era um vídeo esqueleto doméstico, um no vídeo chão. caseiro que depois você editou, você transformou? Não, já estava editado quando eu fui ver. Só que era o corte feito na câmera antiga. E quem editou? Separava de... Não, na própria gravação da fita VHS, você dava pause e ia pro próximo take, aí continuava. Tudo feito na hora, direto. Aí teve essa cena aí que ele foi lá, me matou no soco, aí teve o corte, quando voltou pra câmera tava o esqueleto no chão com a minha roupa. No caso, vocês, eu sempre fui muito apaixonado por televisão, porque, diferentemente de vocês, eu acho que tem uma geração que cresceu diante das telas de celulares e de computadores. E a minha tela primeira foi a televisão, depois até o cinema, porque é o acesso mais fácil, né, o menos caro, ou mais barato, dependendo do ponto de vista, de ser formado pelo mundo da mídia televisiva. E quando a gente é criança, geralmente eu me projetava muito nos repórteres e documentaristas brasileiros, que inclusive eu já citei aqui no programa o Amaral Neto, que foi minha primeira referência de jornalista e documentarista na televisão brasileira. Ele viajava pelo Brasil, pelo mundo, com essa linguagem do documentário, né, de narrativa, de reportagens, que o documentário tem esse lado, né, jornalístico e até também pode ser ficcional, tem os docudramas aí também, né, que depois a gente pode falar do seu projeto, né, lá do Alienígenas, né, de 2022, que se mistura, né, um pouco de drama e de documentário. Disso, de se espelhar em alguém, né? Vocês se espelhavam em alguém? Você citou o Spielberg mais cedo, e vou começar por você, Eduardo, depois Júlia. Você se espelhou em alguém para querer estar nesse universo? Eu tenho muitas inspirações no mundo, assim, mas também tenho inspirações aqui. Meu pai, ele sempre gostou muito de cultura pop, sempre trabalhou com comunicação, né, com jornalismo, com televisão. Então, do meu pai eu puxo um pouco disso para mim também. Então, desde pequeno eu já via ele trabalhando nesses ambientes e eu acho que eu fui absorvendo um pouco disso. Mas do lado de fora eu tenho talvez o Steven Spielberg, o Christopher Nolan, que eu gosto bastante. Do lado oriental, a parte mais de contação de histórias, eu gosto do Eiichiro Oda, que é uma parte de mangá, né? Mas diversas inspirações. A parte da comunicação científica, por exemplo. Carl Sagan. Olha, você conhece Carl Sagan. Eu já li vários livros. Foi minha referência na infância também. Exatamente. Neil deGrasse Tyson atualmente, né? Então, existem várias pessoas que são o que moldam você. E é justamente um pouco disso que a gente tratou no documentário, né? O que te molda? Qual é a sua trajetória? Como que isso vai influenciar a sua forma de ver e colocar na sua obra uma parte do que está em você, sabe? Todas as obras carregam a vivência da pessoa naquilo. Claro. Tudo tem o seu ponto de vista. Claro. Inevitavelmente aquelas referências acabam transparecendo ali na obra também, né? Sim. Eu já fiz um curta-metragem que a primeira cena do curta-metragem era um casal se beijando, assim, se declarando e tal. Felicinho, inclusive, que atua nessa parte. E aí o casal afasta e a câmera foca lá no fundo. E no fundo entra o personagem principal. A gente começa achando que é sobre as duas pessoas ali e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui reassistir um filme com Jack Black, com a Cameron Diaz, que eles trocam de apartamentos, assim. E eu vi que... da viagem, que a Kate...
ela vai pra casa da... Winslet e vai... o Jude Law também passa Exatamente. Férias com... Não, o amor não tira férias. O amor não tira férias, exatamente. E eu fui reassistir esse filme. Eu já tinha assistido e eu fui reassistir esse filme depois de ter feito essa cena minha. E a primeira cena do filme é um casal se beijando e a câmera afasta e é a tela do Jack Black, que ele é editor de filme. E eu falei, tipo... Tá vendo? Eu coloquei uma parada que eu não lembrava, mas é uma referência de uma coisa que eu tinha adormecido, assim. Fica no inconsciente, fica também no inconsciente coletivo, Sim. né? Eu vi um filme dele uma vez... Do Jack Black? Não, um filme que ele produziu. Olha que frase maneira. Eu vi um filme que ele fez. Que é o Título Provisório. Título Provisório. Tem uma parte que tem a música, onde a artista está cantando lá os versos, aí nos versos está citando sobre relógios, sobre comprar relógio e tal. E isso é uma coisa que Cadu adora fazer, ele gosta de comprar relógio. E aí tem isso também, a gente fez uma música autoral, por exemplo, que ele tá falando. E nessa música que a gente compôs pro filme, era um pouco sobre como é que você se sente na fase que você tá, assim, sabe? De você ficar sempre querendo mais e não chegar. E ela se compara com outras pessoas, tipo, pô, meu amigo tem um apartamento, tá feliz no trabalho, comprou um relógio novo. E é um pouco da nossa vivência, a gente coloca ali, coloca na obra que a gente produz, que é, acho que o tema do documentário, assim. Só para lembrar, gente, o pai do Pedro Nicholas, que ele se referiu como também inspiração e referência, é o Fábio Paes, né, o nosso diretor aqui. E vamos passar a bola para a Júlia. O que te inspira, quem te inspira, o que te levou para o audiovisual? Acasos ou objetivos você tinha em mente, assim? Então, é muito louco falar sobre isso, até enquanto eles estavam falando, eu estava fazendo minha própria reflexão aqui, né? Porque, claro, tem diretores, tem pessoas desse meio que são referência, Spielberg e vários outros, que Christopher Nolan, mas, assim, hoje em dia eu vejo, esses caras são maneiros, eles fazem um trabalho ótimo. Mas quando eu era jovem, Quando eu era jovem é ótimo. Quando eu era jovem... assim quando eu era jovem? Eu era um pouquinho mais jovenzita, né? Você era curta-metragem, vocês estão no média-metragem. Eu tô no média. Foi algo assim, esse eu lance... já sou um longa. assim como um vinho, né? Pula essa parte. E sempre fez parte da minha vida de um modo muito, assim, inato, sabe? Eu não tive, assim, influência de ninguém. Gostaria de ter tido, claramente, alguém que me mostrasse as coisas, mas eu meio que fui descobrindo, sempre fui muito da música também, né? Então o rock sempre foi uma grande influência pra mim. Essa questão do audiovisual, quando eu estava na escola, eu já fazia algumas produções. Eu fiz o curta A Peste. Quando foi isso, A Peste? Então, A Peste, o que acontece? Eu lembro desse... Quando eu estive aqui no seu programa da outra vez, teve esse... Você fez A Peste? E eu fiz uma promessa de divulgar e não divulguei. Não, eu lembro desse tema e desse... Eu não assisti, mas eu lembro dos comentários que circulou sobre A Peste. Ganhou mídia social. Eu não sei. Ou não? Você fez A Peste? Como é que é? Ou é outra Peste? Não sei, às vezes é outra. Mas esse filme, esse curta, né, foi produzido acredito que em 2006, talvez, faz um tempinho já. E eu roteirizei, dirigi, filmei, editei, atuei. Era um trabalho de escola, sabe? Era uma aula de história. Tinham grupos, né? Cada um tinha que produzir. Só que o nosso foi além, porque foi uma história super bem produzida, detalhando os horrores da Idade Média. Tem um lance ritualístico ali envolvido. No final, vou dar um spoiler aqui, que acontecem várias mortes no filme. De um modo criativo, assim, a galera gostou bastante, como se não bastasse, né? Também fiz o trailer de A Morte Bate à Sua Porta, que nunca viu a luz do dia, quem sabe, né? Um dia a gente se junta ali. Mas também, seria uma categoria o quê? Curta, média? Quantos minutos teve essa produção, você lembra? Olha, Cinei, eu acho que teve uns 15 minutos. 15 minutos? Seria um curta-metragem, né, o Cadu? No máximo 15 minutos. E teve o trailerzinho da Morte Bate Sua Porta, né? Além disso, na escola eu também fazia filmagem pra galera, fazer edição para outros trabalhos e coisas pessoais. Usando que equipamento? Celular, câmera? Meu pai sempre gostou de tecnologia, né? Então ele tinha uma câmera de fita.
Aham. Então, se você vê a VHS. produção hoje em dia, a produção, assim, de qualidade questionável. Mas na época era top, né? Era maneiro. Era uma fita VHS e ele comprava as coisas, só que, tipo assim, quem acabava usando era eu, né? Então, eu comecei a mexer e fazer, eu gostava, achava legal. Então, acho que tudo começou aí pra mim. Entendi. E a questão do cinema, né? Sempre gostei muito de fantasia, eu assisti muito Harry Potter, Senhor dos Anéis, Vocês também? Matrix, que eu logo me Com apaixonei, certeza. né, de cara. Então, Matrix? Matrix é o filme preferido. Um belo dia eu tava assistindo TNT e eu ouvi a Trinity lá fazendo aquele Sensacional, né? aquele golpe dela, então É eu já me sensacional. apaixonei. Então o cinema sempre foi muito importante pra mim também. Quantas produções você já trabalhou? Você tem ideia? Suas próprias, autorais? Pô, não sei. Muita coisa. Não sei Não se dá nem pra contou? contar. Clipe tem, sei lá, mais de 70 clipes já. É que eu já mesmo? fiz. É. Clipe, DVD. O que você destacaria? O que você poderia lembrar assim, que te Cara, marcou, que é importante para você, até o seu Vou trazer portfólio? uma notícia quentinha, assim, saindo do forno. Final de semana, antes dessa gravação aqui, o meu filme foi pra Amazon. Então, o meu filme que ganhou... Eu nem cheguei a te falar, né? Tá aí. Conte-nos chique, sobre tá o aí. filme, sobre a Amazon. Eu fiz um filme chamado Anti-Amor, no mesmo edital que o Pedro, da Paulo Gustavo aqui em Campos. E a gente ganhou alguns festivais por aí. E eu fui chamado pro Festival do Rio. E aí no Festival do Rio eu participei da rodada de negócio. E a rodada de negócio me levou a conhecer o pessoal da distribuidora. O pessoal da distribuidora assistiu o filme, gostou, falou, opa, queremos ele no nosso catálogo. E agora o filme tá na Amazon. Então se você entrar na Amazon Prime, Exatamente. Anti-Amor. Mas, Anti-Amor, se você entrar lá e botar o meu nome ou Anti-Amor, vai aparecer. No caso, Que maneiro. como é que ele surge, o Anti-Amor? Em que momento ele foi feito? Quem participa? Anti-Amor é baseado numa peça chamada Anti-Amor, do Lucas Machado. Lucas Machado, Clara Abreu e Rodri Mendes, eles fazem uma peça sobre um cara que é desacreditado no amor e decide fazer uma peça provando que o amor não existe. E aí a gente transformou isso num curta-metragem, e no curta-metragem ele decide fazer um filme para provar que o amor não existe. E a gente fez o filme ano passado, em fevereiro de 2025, se eu não me engano. Então fez um ano aí das gravações. E a gente finalizou, mandamos para festival e tal. O filme fica nesse período assim meio morno que você fica mandando para festival. E depois disso a gente conseguiu o Festival do Rio, que foi onde teve esse desdobramento para a Amazon. Uhum. Então hoje, se a gente quiser assistir Anti-Amor, Se quiser tá assistir lá. Anti-Amor, tá lá. Muito bem, parabéns, viu? Obrigado. Que maneiro. Muito massa. Vamos assistir. Essa é a sua primeira experiência com esse tipo de produção? Quantas experiências você já teve em edição e roteirização, direção de filmes? Inclusive, excluindo o primeiro lá com seu irmão, Sim. lá no chão, né, super-heróis. Posso te fazer uma pergunta, complementando? Como foi para você dirigir esse documentário? A gente conversou algumas vezes, mas assim, como foi para você dirigir o documentário? Tá, vamos lá. Direção, essa é a minha primeira direção. Primeira, né? Nunca dirigi nada. E foi um caos. Essa é a verdade. Não tem como dizer, não tem como mentir. Foi um caos porque eu não tive nenhuma formação para isso. Eu nunca estudei isso. Eu nunca fiz um curso sobre isso. Então, aprender na prática é levar a tapa na cara. É aprender fazendo. Então, foi desafiador. Foi uma coisa que você pensa em desistir, pensa em não querer mais. Mas estamos aí. Então, Quanto tempo você está trabalhando nesse projeto? Eu lembro que Tem o mais de edital, 2 anos. mais de 2 anos, né? mais de 2 anos. Eu São me 2 lembro de anos de você ter aprendizado. pedido uma informação lá sobre o IFE, alguma coisa assim. Foi. Não, uma parceria que você Isso. tentou lá com o IFE. Isso. Eu tinha contatos da reitoria, então... Uhum. Esses apoios, por exemplo, das instituições, né? A gente fala da lei, né? Rouanet, que muitos demonizam, mas nem conhecem, e as leis de incentivo, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, que são as mais recentes. Qual é a importância desses editais
e de instituições, né? A UF também tem um projeto do Galpão Cultural que está sendo movimentado novamente. A UENF já teve um projeto em relação a uma escola de cinema que acabou ficando pelo caminho, mas tem o seu cineclube lá e, né, o Cine Darcy para divulgar filmes e debater filmes. Que importância tem para você esses projetos de lei e também de instituições públicas, né, para apoiar artistas e apoiar o audiovisual? Eu acho que é totalmente importante. Não tem como a gente sustentar uma coisa tão grande como a cultura do Brasil sem um mínimo de incentivo. Isso é feito em vários países aí, mundo afora. Exatamente. É uma coisa que é vital para você ter esse tipo de coisa rolando. E não é um dinheiro que está sendo jogado fora, porque acha não jogar fora. Você tem várias coisas que são derivadas disso que vai ter um retorno. Uma produção de um filme pode ter uma peça de um teatro, tudo isso tem bilheteria, tem eventos que você vai reunir pessoas, que gera hotelaria, que gera consumo. Gera emprego, né? Movimenta a economia. Né? O Rio de Janeiro agora vai ter o show da Shakira. E aí, como que fica o Rio de Janeiro nesse período? Você tenta alugar um hotel, tá 1 milhão de vezes mais caro. Então, a arte, ela precisa ser incentivada, até para poder a gente ter esse... além, né, da questão humana, de a gente tem uma necessidade por arte, tem a questão também econômica em tudo isso. Então, essas leis elas são extremamente importantes para isso. E também são importantes para você poder sonhar em uma coisa um pouco diferente. Eu sempre fui editor de vídeo. Eu nunca fui diretor. Entendi. A edição de vídeo eu tenho aí uma longa trajetória, né? Você gosta? Já gostei mais. Já gostei mais. É trabalhoso, né? É muito complicadinho. É muito sofrido, eu acho. Mas quando você faz uma coisa que você gosta, aí você vai fazer com gosto. Fica menos sofrido. Menos sofrido. Agora, se vira uma coisa rotineira, uma coisa que sem propósito, que te interesse, aí você acaba fazendo como qualquer outro tipo de trabalho. Né? Mas quando você faz uma coisa que você gosta, você vai gostar muito disso. Eduardo, mesma pergunta. A importância das instituições, das leis de incentivo, e para a Júlia também, que análises vocês fazem sobre essas parcerias de promover, né, eventos e também gerar divisas, a economia, né? Então, um aspecto muito importante também desses editais você tem que colocar a equipe que você vai colocar para trabalhar. Não dá para o Pedro receber a grana e a grana ficar toda para ele, para o projeto. Ele tem que ter a descentralização do dinheiro. Então ele só pode receber até uma certa parte daquele dinheiro. Ou seja, ele tem uma parte que ele é obrigado a fazer de acessibilidade. Então, contratar pessoas para deixar o produto que ele fez acessível. Tem que ter Libra, tem que ter legenda descritiva, audiodescrição. Tem uma tabela. Então, você acaba colocando pessoas que talvez não tivessem tanto trabalho para poder trabalhar. Ele vai contrata a pessoa para fazer tal coisa, você gera dinheiro para poder comprar um objeto de cena que você precisa. Então não é só paguei o cara para fazer a ilustração ou ganhei dinheiro para editar o vídeo, sabe? É muito mais complexo que isso, assim. E principalmente acho nessa parte de inclusão, acessibilidade, você ter uma equipe diversa, ter elenco diverso, inclusivo. Então movimenta muito mais. Não tem como você falou de pessoas que demonizam a lei, assim, se soubessem de fato quanto isso impacta positivamente pessoas. E a Paulo Gustavo é uma lei emergencial, não é uma lei que foi criada vamos ajudar a galera, vamos... Não, é emergencial, é para dar dinheiro para pessoas que não tem como trabalhar naquele período de pandemia. Então, com todos os atrasos que tiveram, tudo bem, saiu tarde, ainda mais em Campos, que demorou mais ainda que em quase todos os outros lugares do Brasil. Mas tem que ter e tem que ter mais, porque a previsão fizemos em 2024, que foi essa, o dinheiro saiu em 2025. E agora? E as pessoas que você contratou? E as outras pessoas que vivem daquilo, sabe? Vão ficar nessa dependência de ter um outro projeto para poder receber dinheiro de novo, sabe?
Então acho que é agradecer pelo que tem e torcer e correr atrás de ter mais. Precisa ter mais. E valorizar, né? Porque a gente fala, por exemplo, no próprio documentário, a gente fala sobre a vivência das pessoas e como que elas têm o trabalho, às vezes, desvalorizado, mas essas pessoas precisam ser contratadas para fazer o seu serviço. Então, no próprio documentário, a gente contratou os 10 artistas para desenvolver os seus próprios trabalhos. Então, são... Isso, e por exemplo, nesses editais, tipo a Paulo Gustavo daqui de Campos, é voltado para a região, para você valorizar a região. Eu não vou chegar no meu projeto e colocar uma pessoa de Pernambuco, uma pessoa do Rio de Janeiro, São Paulo, para fazer, porque eu não estou valorizando profissionais, artistas da região. Então, todos os 10 artistas são daqui da região. Todo mundo que trabalhou no meu filme era daqui da região. Então, tem isso também de você fortalecer a cena cultural, artística da região que você está inserido. Como é que você vê, Júlia, a importância dessas leis e também dessas parcerias com instituições públicas, sobretudo também, né? Privadas, acho que é importante, porque essa questão da lei Rouanet, por exemplo, né? Que a Rouanet é mais complicada, né? Mas tem essa coisa do apoio, do patrocínio, do desconto, do imposto e tal. Mas há verbas, né? Que também são destinadas a instituições como o IFE, né, para se trabalhar com cultura e com desenvolvimento de projetos. Como é que você analisa isso? Então, o Pedro citou a questão da pandemia. Eu acho que na pandemia a gente sentiu na pele a importância da arte e do entretenimento, né? O momento onde eu acho que as pessoas pararam para refletir que a gente precisa de coisas legais para consumir, né? E a gente precisa também valorizar os artistas, as pessoas que não puderam produzir nesse período. Sobrevivência, a gente traz muito essa questão da valorização do artista. Por exemplo, tem uma das 10, né, que ela trabalha em 3 outros empregos, além da arte, para conseguir sobreviver. É a Ruth Flores. Ela faz esculturas de biscuit, talentosíssima. Além disso, ela tem outros rolês lá dela, com a beleza, com a tecnologia. A gente já sabia, mas a gente sentiu na pele durante as entrevistas o quanto eles fazem para viver da arte, né? Os que conseguem exclusivamente, eles vêm de uma longa trajetória para conseguir realmente viver esse sonho de viver, de fazer o que eles sempre quiseram fazer, né? Através da arte. Quando a gente vê um edital assim, onde a gente pode enaltecer essas pessoas, o trabalho delas, e mostrar para todo mundo que a gente tem uma cultura local muito forte, sabe? Eu fico até arrepiada assim, em falar sobre esse assunto, porque esse edital da Lei Paulo Gustavo, ele veio para mudar totalmente o modo como a gente consome arte e a gente consome cultura. O Cadu mesmo falou sobre o filme que ele fez, tantas produções que a gente tem graças a essas leis de incentivo, né? Então, é muito importante que elas continuem existindo e que as pessoas que recebam também esses recursos, né, valorizem a nossa cultura local. Júlia, Eduardo e Pedro, vocês citaram uma palavra aí, um verbo que me chama a atenção, a questão de valorizar. Como a gente pode pensar, acho que todo artista quer um público, quer reconhecimento, quer que esse público entenda ou propague a sua mensagem, ou discorde até dela, mas isso também é bom, né? Tem um lado do contraditório. Acho que eu me lembro quando eu escrevia coisas que me elogiavam em reportagens. É bom ser afagado, mas eu também gostava de ser criticado. Até hoje eu gosto. Detestei o seu texto, detestei essa condução, você podia ter feito isso assim. Ou, não, tem gente que é hater mesmo, depois da internet os haters se profissionalizaram, né? Os gremlins se propagaram de uma tal modo que não tem controle mais. Mas eu me lembro de que a crítica, aí vem também a crítica profissional, né, dos jornais, a crítica de cinema, né, a crítica de televisão, de também de alguma forma, nos conduzir, eu não diria, mas nos dar toques, nos estimular até. O que é valorizar, como valorar, e, né, qual é o conceito que vocês têm de valorização e de onde partiria essa valorização?
Começa por onde? Acho que a valorização é a partir do reconhecimento, a princípio, disso como algo que é justo, né, essa forma de trabalho. Não sei nem como dizer isso, na verdade, porque muitas vezes as pessoas Porque a gente se consideram sente desvalorizado em muitos como- momentos, né? Como profissional, Sim. como pessoa, né? Como artista. Então, quando a gente fala, eu quero ser valorizado, mas como, né, alcançar essa valorização e esse valor, né? Eu acho que o nosso trabalho no documentário é tentar mudar um pouco a perspectiva da pessoa, da visão dela sobre aquele tipo de segmento, né? Para poder mostrar, através da vivência dos artistas e através do que eles estão produzindo, através dos resultados dessas produções, como isso tem um valor e como que isso às vezes não é enxergado pela população. O Kane, por exemplo, ele faz grafite. Muitas vezes é totalmente desvalorizado. Ele falou que ele já teve caso com polícia, com moradores que tiveram problemas com a arte dele. Pessoas que vandalizam a arte depois de pronta, né? Ele vai lá, sim. faz o grafite, depois vem alguém e picha. Porque ainda acho, tem pessoas que acham que até o pichador também, eu já ouvi isso uma vez, e que o grafiteiro e o pichador são confundidos, mas como dizer que o pichador também não é um artista? Existe um debate gigantesco sobre É isso. polêmico, mas Inclusive, o Kane, que fez uma arte de grafite na rua, a arte dele já foi vandalizada. A arte que ele fez pro documentário. A gente Pro foi lá, documentário. passou o dia inteiro gravando Onde embaixo é da ponte. essa? Da ponte... o viaduto ali, Isso aqui Ponte é- Leonel Brizola. Isso. Essa arte já foi vandalizada. Já tá pichada por cima da arte que ele fez. Que a gente fez com todo esse intuito de valorizar a arte, já foi desvalorizada. Já foi vandalizada. Ele fala que isso acontece assim com uma certa frequência, de chegar num local e a pessoa ter vandalizado a arte, né? E que isso não é legal, não é algo que É crime, que entre né? eles Pichação é considerado exatamente, não é uma delinquência, um crime, que né? é um espaço dele, né? Pra ele deixar a arte dele ali. É o patrimônio, no caso, obras públicas estão nas ruas, tem essa questão de danificar o patrimônio e o artista. Como é que você vê? Valor e também esse debate pode complementar. Eu vou tentar fazer um paralelo com um comediante. Vamos lá. O comediante, quando ele está em cima do palco para fazer as pessoas se divertirem, rir, ele tem que fazer coisas para chegar onde ele quer com aquilo. Quando a gente fala em valorizar a arte, a gente precisa produzir coisas. Nem sempre vai te agradar. Nem sempre é para te agradar. Geralmente nem é. Geralmente a pessoa quer fazer pelo simples fato de fazer. Eu sempre vou defender isso. Você acredita no que está fazendo? Eu fui premiado no festival que teve aqui na região e todo mundo tinha um filme com um conceito, com uma mensagem e a pobreza e papapá. Tipo, cinema nacional, como geralmente é na maioria da sua essência, assim. E nem sempre é para ser assim só. O cinema não é só passar mensagem, não é só incomodar, não é só gerar reflexão. Às vezes é só gerar uma risada, às vezes não é nada, às vezes é só você fazer a obra para você consumir enquanto a pessoa está no hospital deitada em coma, sabe? Em coma não, de cama no hospital. Então, você tem que produzir pelo produzir também. É uma Acho que coisa... até o coma pode ser utilizado porque tem músicas que são usadas. Mas eu defendo muito a arte como existência por si só. Nem sempre ela precisa ter um objetivo. O meu filme era o único filme que era um filme sem uma mensagem, sem um contexto muito maior. Era um filme de comédia romântica e acabou. É sobre isso. Talvez a arte tenha autonomia, né? E assim... Uma literatura, né? A gente escreve coisas e não sabe onde vai dar e pode cair nas graças e nas desgraças também de um público. E sobre a valorização, sobre ter críticos, sobre ter eventos e festival e tal, eu era muito vislumbrado com isso, assim, de nossa, festival vai mudar minha vida e tal. E não vai. Já ganhei alguns e não mudou. Então, tipo assim... Mas não mudou em nada? Não trouxe nenhum tipo de... O que muda é você botar no Instagram e ganhar likezinho e parabéns. E não é o que faz. O que a gente quer é produzir o próximo filme. Eu não quero que me dê parabéns pelo filme que eu fiz, ou parabéns, vem cá. Eu quero poder produzir o próximo filme, é só isso. Então acho que a valorização vem nesse sentido, assim, de eu não quero um evento para as pessoas baterem palmas sobre aquilo, isso é supérfluo. Eu quero só produzir pelo produzir. E acho que a valorização é isso, ter condições e meios para poder chegar lá. E se não tem um meio,
se não tem as facilitações, sinto muito. Hoje eu tenho câmera, eu tenho microfone, eu tenho amigos e eu vou fazer mesmo assim. Então, acho que pra mim é pelo menos por aí. Você tá fazendo uma série agora que... Tô terminando a série, na verdade, terminei a série e final do ano, se tudo correr bem, eu vou começar a fazer o meu longa. Então, meu primeiro longa feito com pessoas que acreditam que estão no mesmo barco, que é você juntar aquele time de vamos se esforçar, vamos gastar um pouco da nossa grana, do nosso tempo, da nossa cabeça, mas vamos fazer um negócio que a gente acredita, sabe? Colocar a sua essência ali na parada. Então, vai ser isso, vai ser um aglomerado de artistas daqui da região fazendo uma coisa que acreditam. Simplesmente por fazer, sem pretensões, sabe? Essa série é para ser exibida em streaming, em internet? Direto pra internet, sem festival, sem cortar esse meio. A gente hoje tem isso, eu gravo aqui, aperto um botão e tá pra todo mundo assistir. Então, cansei né? desse rolê de ficar esperando minha vida acontecer por causa de festival. Fala pra gente, Júlia, valorização, valor, que conceito você tem em relação à arte, o que se consome? Por exemplo, o Vox, temos 5 minutos? Você jura? Rapidamente, o que você poderia falar sobre essa questão do valor? Eu acho que valorizar é você entender o outro, você entender a arte do outro, você não querer mudá-la. Isso foi muito importante no documentário. A gente, em nenhum momento, quis mudar a história de ninguém. É respeitar essa trajetória das pessoas, de modo bem sucinto. É respeitar essa trajetória das pessoas e enaltecê-la, né? Porque, por exemplo, esses artistas do Sobrevivência são artistas que a gente, de fato, admira. Então, eu acho que é isso. Divulgar esse trabalho deles e enaltecer a arte deles como ela é. Como ela é. Vamos para os nossos 5 minutos finais. Ainda sobre a vivência. Enquanto você falava, Eduardo, eu me lembrei aqui de uma fala do Kleber Mendonça Filho, quando ganhou o Globo de Ouro lá nos Estados Unidos, dizendo sobre os novos cineastas, incentivando que todo mundo deve começar a filmar e estimular jovens, né, principalmente jovens como Pedro, como você, como Júlia, a passar o bastão do cinema, que hoje talvez tenha aí bastante recurso tecnológico, a própria IA, por que não aí um outro programa, um tema para o Vox Pop, debatido também, debatido, né? Debatido no documentário. Né? Mas disso, de estimular, incentivar jovens para o cinema, que é uma arte que eu amo também, vocês, e eu acho que é a síntese, né, a dificuldade de sintetizar, seja num curta, num longa, num média metragem. Fiquei assim, bem apavorado aqui dessas 10 biografias estarem retratadas em pouco mais de meia hora. Como é que você enxerga essa questão, né, de ganhar ou de ser motivado, estimulado por outros cineastas premiados, né, brasileiro, sobretudo? Que importância isso tem para você? Eu acho que o Brasil agora está começando a ter um novo holofote do mundo, né, sobre o que a gente está produzindo aqui. Desde o ano passado, né, com a Fernanda Torres ganhando Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? E teve o Oscar também de filme internacional. Esse ano tem concorrências. Finalmente o primeiro Oscar do Brasil, né? Ainda Estou Aqui. Estamos concorrendo aí também com o Wagner Moura, né? Então, tem muitas coisas que aqui estão um pouco saindo da nossa bolha no Brasil. E eu acho isso interessante, porque eu não sei se isso era assim antes. Eu não vivi essa época, mas eu vi o que produziram nessa época. Acho que tem ciclos, né? Eu sou mais velho, eu já vi ciclos do cinema brasileiro bombando. Central do Brasil. Eu estava nos Estados Unidos, inclusive. Eu assisti aqui, depois assisti lá em Nova York. E ver a reação do público americano. Eu era talvez o único brasileiro na sala, ali no Lincoln Center. E foi muito bonito isso para mim, de ver que a mensagem chega, é universal. O cinema tem essa coisa de ser universal. Sim. E tem esses ciclos, né? O Walter Salles volta, finalmente ganha o seu Oscar. E é isso também, do Brasil. Temos o nosso diretor aí com seus projetos na Amazon e falando para o mundo também, né?
Você estava falando sobre o que motiva e tudo mais. Eu acho que a minha motivação não vai depender assim desses fatores externos, porque a gente tem tudo para não ser motivado. Então, se eu depender que alguma coisa me motive para fazer, eu não vou fazer. É pessoal. Tem que ser minha de eu vou fazer, tendo ou não como fazer. A sua essência. Átila está falando que o nosso tempo acabou. Então, vamos à última pergunta, rapidamente, a que eu faço sempre aqui no Pergunta, tá? Pergunta. Então, vamos lá. Júlia, qual é a música que você gosta de ouvir? Quem que você tem para trilha sonora? Bom, eu vou ter que falar Evanescence, que é a minha banda preferida. Falei Evanescence. E Eduardo? Eu vou falar Olivia Dean, Man I Need, é a artista que eu mais gosto. Mas pode colocar a música do meu filme também. Coloca lá, Tão Longe, no YouTube, que vai aparecer. Tão Longe. Olivia Dean, você acha que é a nova Amy Winehouse, assim? Eu conheço ela desde 2019 e tô muito feliz que agora ela tá popular. Pedro Nicolas, qual é a sua trilha? Temos um artista músico no nosso documentário que criou uma música autoral para o documentário. Então seria essa do Sobrevivência. O Estevão Ramos. Estevão Ramos. 0 em 1, vocês três aí. Vamos lá. 0 em 1. De novo. 0 em 1. Pô, Júlia! Eu vou entregar para Pedro sobre a Mas eu não sei se eu tenho essa trilha. Como é que eu tenho que editar? A gente manda. Eu não sei como que eu boto lá nas minhas edições. Eu te mostro lá. Vamos ficar então entre a sua trilha e o Evanescence, ok? A Olivia Dean. Eu perdi já então, né? Tá bom, beleza. Você perdeu. Assistam meu filme na Amazon. Vamos pela ordem, assim, né? Vamos tentar aqui. Porque eu geralmente faço essa edição, então... Mas se eu conseguir, eu boto a tua trilha. Se eu conseguir, eu faço uma versão também da tua trilha, da Olivia Dean e do Evanescence. Pessoal, quero agradecer, desejar muito sucesso sobre a vivência, seus projetos também, não só na Amazon. Júlia, com seus também projetos. Obrigada. Depois a gente pode falar também do Goitacon e outros eventos. Pessoal, compartilhe essa entrevista. Até a próxima. Tchau.